adulterar alguma coisa, adulterar a lei. E você adultera a lei quando o teu pensamento não é purificado. Então, não sei se a gente ainda, de vez em quando, dá uma escorregadinha adulterando a lei. Possivelmente porque nós somos espíritos repetentes, não é isso? Não é a primeira vez que nós estamos. Não sei se devo falar isso, porque talvez eu desagrade a alguns, e nem será a última. Ainda temos alguma coisa para vir. Né? Não é uma boa notícia, mas que cada um consiga olhar no espelho e dizer, não, eu já estou santificado. E eu vou ficar muito alegre por ter correspondido, melhor, ter colaborado para essa santificação. Agora vós, ó fariseus, purificai o exterior do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Insensatos. Bom, Jesus disse assim, cuidado com os fariseus e os escribas, não foi? Fazei o que eles falam, mas não fazei o que eles fazem. Então, quando Jesus diz fariseus, fariseu é aquele que é hipócrita, que fala, mas não faz, que sabe, mas não pratica. Então, esse só se preocupa com o exterior. O que é o exterior? É o corpo físico. Espírito. Então, ele diz que está cheio de rapina e de maldade. Porque se ele finge uma situação, bom, ele não é. Olha, gente, quem é bom não gosta de ser mal, tá certo? Mas quem é mal, gosta de ficar passando-se por bom. Não é? Então, essas coisas precisam qual é o nosso comportamento e o ensinamento que nós estamos recebendo. Ai do mundo por causa dos escândalos, mas é necessário que venham escândalos, mas ai daquele por venha o escândalo. Portanto, tudo que se faz é negativo, um dia nós temos que reparar. Muito embora, nesse momento da nossa evolução, o escândalo, a falha, o crime, ele seja absolutamente natural. Não é bonito dizer isso, né? Mas faz parte da evolução, né? Isso seria um assunto de verdade. Não estou convidando ninguém a errar, mas é preciso que a gente entenda que o mal é que a gente atente para o mal. Lembra, eu falei um pouco, a visão mostra muito mais amar. Olhar com crítica aquele espírito que pode ações a gente porque se está acontecendo, se Deus acontecer de acordo com o do outro, isso a gente está sabendo. Muito bem. Perdão. Vamos ver um pouco do pensamento positivo. Eu trouxe uma mensagenzinha para vocês. Pensamento positivo funciona? Ou não? Vamos colocar algumas ideias aqui, depois a gente ver se a gente chega a alguma conclusão sobre isso. Eu fiz um esqueminha aqui, que dentro da nossa proposta aqui, gente, existem mais elementos, existem crenças, valores, filtros, tudo, muitos elementos que a gente vai abordar, né, ao longo dos vídeos, mas vamos ver a influência que um desses elementos, que é o pensamento, ele provoca. Então, nessa proposta aqui, o pensamento ele é o início do processo. Tá? Eu estou aqui pensando coisas positivas ou estou pensando coisas negativas. Então, meu pensamento é o começo. E o que acontece? O que o pensamento provoca? Como são muitos pensamentos, às vezes a gente não percebe todos eles. Mas a gente tem um sentimento em relação àquilo que a gente está pensando. Então, o pensamento ele influencia o sentimento. O sentimento ele tem uma influência sobre a ação. Porque quando você está sentindo bem, a sua ação ela é condizente com isso. Quando você está se sentindo mal, desanimado, desmotivado, a sua ação ela é influenciada pelo seu sentimento. E a ação produz resultado, o resultado reforça aquele pensamento, seja positivo ou negativo. Ou seja, o ciclo roda. Tá? Se você está pensando coisas positivas, o ciclo roda de forma positiva. Eu coloquei isso aqui dessa maneira assim. Ó. Pensamento positivo, eu chamei de ciclo do sucesso. O pensamento positivo cria um sentimento positivo que produz uma ação influenciada por esse pensamento. Gente, não garante que a ação vai ser perfeita, não garante, como o próximo passo, que o resultado vai ser positivo. Tá? Não tem garantia, mas a possibilidade é maior. Vamos analisar. Você tem 2 médicos que vão fazer uma cirurgia assim, séria e delicada em você. E um deles fala assim contigo, olha, fica tranquilo, competência igual, tudo igual, tá? Gêmeos, os dois. Eu acredito que vai dar certo.
Então, ou seja, ele está com aquele pensamento positivo, vamos lá, você vai conseguir, vai dar certo, está sendo positivo contigo. Eu falo, olha, teu caso é sério, eu não sei não, esse negócio acho que vai dar errado. Ou seja, ele tem uma crença de que vai dar errado e o pensamento dele está correndo em relação a isso. Qual dos dois você escolhe para te operar? Bom, não sei quem você escolhe, eu sei quem eu escolho. Né? Tem aí o ciclo do sucesso. O ciclo do fracasso, o pensamento é negativo. E o que o pensamento negativo ele faz? Ele promove sentimentos negativos. A ação, gente, a ação ela vai ser influenciada. Tá? A ação influenciada não quer dizer que você não vai fazer. Você não acredita que você consegue um emprego. Tá? Mas você sente aquela obrigação de ir lá tentar aquela vaga. Então você começa a pensar, não vai dar certo, não vou conseguir, já deve ter a carta marcada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Um monte de pensamento. Você vai fazer a ação? Vai. Mas será que essa ação vai ter a qualidade que ela teria se você tivesse alimentando pensamentos positivos? Não vai. Tá? Então a sua ação influenciada pelo pensamento negativo é uma ação que tem essa influência, né? Vamos dizer que seja ação negativa, mas é uma ação que tem influência do pensamento negativo. O resultado é condizente. Tá? E aí reforça, cara, sabia que esse treino não ia dar certo. É o seguinte, fala, né? E não deu errado mesmo. Eu achei que era errado eu sabia, estava garantido. Tá? Então, os dois aqui, vamos voltar aqui. A diferença entre os dois: ciclo do sucesso e ciclo do fracasso. A diferença é só o pensamento. Tá? Porque é ele que começa todo o processo. Como eu falei, o pensamento ele é um elemento inicial ali. Ele não garante o resultado, mas ele influencia. E influencia muito. E essa é a nossa questão de hoje. Tá? Se pensamento positivo dá certo. Na minha perspectiva, sim. E tem um detalhe a mais, olha só. À medida que você tem pensamento positivo ou negativo, não importa. Tá? E isso gera sentimentos e ações, positivos ou negativos, não importa, né? Influenciados por esses sentimentos e pensamentos. Essas ações repetidas, o que elas criam? Elas criam hábitos. Coisa que você faz sempre, né? 21 dias lá, 30 dias, 2, 3 meses lá, você está fazendo a mesma coisa, você cria um hábito. O hábito influencia teu caráter influencia o teu destino. Então, o destino da tua vida, né, vamos dizer assim, ele tem a ver diretamente com a maneira que você pensa. Porque o ciclo é influenciado, a ação é influenciada, vem o hábito lá e influencia, então, o caráter e o destino. Então, essas são algumas ideias aí para você, tá? E na minha visão, pensamento positivo realmente funciona. Ele não garante o resultado, tá? Mas é muito melhor você ir pedir ao seu patrão um aumento quando você acredita que você merece e que você alimenta pensamentos em relação a essa crença positiva sua, do que você fazer de uma outra maneira. A sua aparência, né, chama de fisiologia, ela vai já dar uma mensagem, tudo vai combinar com o que está dentro de você. O que acontece fora depende do que está dentro. Então o pensamento positivo, ele realmente ajuda e influencia. Esse é o recado de hoje. Até a próxima. Bom, então é necessário educar o pensamento. Quem é espírito deve pensar quem é espírita, perdão, com espírito também, deve pensar de forma positiva ou de forma negativa. Quando ele veio para a carne, ele disse: vou morrer ou vou renascer? Não é? Então nós temos que ter a certeza de que atingir o nosso objetivo. Os elementos que nos levem isso, sou repetitivo. Então, de fato, educar o pensamento é parte fundamental da nossa existência e do nosso sucesso. Como ele falou, cria hábitos, o hábito cria um caráter e o caráter revela o nosso futuro. O nosso futuro depende do nosso comportamento hoje. Quando eu digo futuro, eu digo um bom. Talvez uma reencarnação melhor do que essa, em melhores condições, enfim, com mais felicidade. Bom, na Bíblia é interessante dizer isso, apenas por questões... Não, era para voltar. Isso. Lá na Bíblia diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Só muda a terminologia, só muda ali a qualificação, o resto é igual. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que bem-aventurados são aqueles que têm puro. Então, de fato, não muda. O fato que se cita é que isso está lá no capítulo 5, versículo 8 da Bíblia, dentro das bem-aventuranças. E nós vamos dar uma pincelada sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado, então, é aquele que é muito feliz, ditoso, venturoso, afortunado e que goza de felicidade superior.
Diga-se de passagem, felicidade superior é a felicidade do espírito e não do ser humano, porque a felicidade humana, ela é passageira, não é isso? Nós temos um momento, daqui a pouco vem um problema, administramos ou então rompemos aquele problema, daqui a pouco vem uma paz, daqui a pouco um outro problema, e assim de desafio em desafio, nós vamos pagando as nossas dívidas, que são as chamadas expiações, e vamos nos testando pelas provas para alcançar algo melhor, reforçando aquela estrutura que é suficiente pelos erros que cometeu. Bem-aventuranças são a suprema felicidade, a glória eterna. Nós estamos, evidentemente, nos referindo mais uma vez ao Espírito. Pureza é a qualidade do que é puro, é correção, é perfeição. O coração, então, como na metáfora que nós falamos ainda há pouco, significa um órgão muscular, centro da circulação do sangue, e não mais do que isso. Por isso Jesus falou por alegorias. O sentido figurado, então, da palavra coração, que está contida no ensinamento, que o coração é a sede da sensibilidade moral, um bom coração. Não é nada demais, mas apenas nós entendemos hoje, quando se fala isso, falamos do coração. As bem-aventuranças, irmãos, isso está citado lá no livro de Rodolfo Caligares, Sermão da Montanha, e que ele diz que as bem-aventuranças com que o excelso mestre iniciou o Sermão da Montanha constituem, sem dúvida, uma mensagem divina aos homens de todas as raças e de todas as épocas, destinada a servir de roteiro rumo à perfeição. Cabe citar algo que se fala comumente, mas cabe no momento, que o próprio Mahatma Gandhi escreveu que se todos os ensinamentos do mestre tivessem sido perdidos e sobrasse o sermão, porque no Sermão da Montanha está inserido toda a parte moral nesse momento de administrar ou superar. Quem tem o Sermão da Montanha e tem olhos de enxergar, há para que nós possamos corrigir algumas deficiências que nos envolvem. E, evidentemente, traçar a direção das nossas atitudes e das nossas palavras. Ainda sobre as bem-aventuranças, só que agora no livro de Caibar de Souza Schutter, o Caibar é um dos balaústres da doutrina espírita. Não é tão comentado dentro da doutrina, mas Alcino deve saber. É considerado o bandeirante do espiritismo no Brasil. Foi na cidade de Matão, ele fundou um dos primeiros centros espíritas, que é os Amantes da Pobreza. Foi vereador na cidade, enfim, e teve uma relevância muito grande, porque naquela ocasião ele importou da França todos os livros da codificação e começou a distribuir. Dali, de Matão, começou a surgir um movimento espírita forte no interior de São Paulo. Então ele tem alguns livros, e entre eles esse, Parábolas e Ensinos de Jesus, que a gente deixa como sugestão. E ele diz lá: Jesus, tomado de compaixão pelo mundo, o Cristo, desce das alturas, senta-se sobre um monte, atrai a si multidões de desventurados e começa o seu monumental sermão com as consoladoras promessas. Do alto do monte, tomado de tristeza pelas infelicidades humanas, e até hoje, o Senhor ensinava às multidões os meios de conquistar, com o trabalho por que passavam, o reino dos céus. Portanto, mais uma vez aqui, diz que a evolução é uma questão de íntima de trabalho individual. E a todos recomendava resignação na infelicidade, calma nas lutas da vida, misericórdia no meio da violência e pureza de coração, para que pudessem ver a Deus. Lembram da conversinha que nós tivemos ainda há pouco, a respeito da pureza de coração para ver a Deus? Então, estamos aí. Ele prossegue num outro capítulo do mesmo livro, agora na higiene de coração, e que vai tocar um pouco naquele aspecto que nós falamos, da nossa dificuldade de compreender Deus devido à nossa pequena evolução. Assim como há necessidade da higiene do corpo, para que o corpo funcione regularmente, com mais forte razão, faz-se preciso higiene de coração, para que o espírito ande bem, não é verdade? Podemos cuidar do nosso corpo, evidentemente, com a higiene cabível, mas é preciso que a gente limpe também o nosso interior. O que Jesus diria? Da boca que sai é que estão todas as impurezas, e não o que entra. É preciso
limpar o coração para se ver Deus. Ninguém há de coração sujo que tenha olhos abertos para o Supremo Artífice. A boca fala do que o coração está cheio. Do seu interior procedem as más ações, os maus pensamentos. Coração sujo, homem sujo. Coração limpo, alma límpida, apta para ver a Deus. Bem, a gente sabe, para que isso também não fica muito opressão sobre nós, que essa conquista, ela se faz de tempo em tempo. Com a se pode, através das oportunidades. Não se consegue, mesmo que nós todos os sejam cabíveis, limpar o nosso coração, pensamento, a forma da vida, num momento. Por isso são necessárias várias encarnações. Lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém vai ver o reino de Deus de novo. A tese, entre aspas, que é uma verdade, a necessidade do aproveitamento, fazer todos os esforços que nós pudermos, podemos caminhar na direção, mudando alguns comportamentos que hoje um pouco mais de ação, um pouco mais de comportamento na direção correta. Faz-se necessário, então, limpar-se o coração. Mas de que forma começar esse asseio? E ele diz lá, Noscite ipsum, conhece a ti mesmo. Sabem quem? Vocês devem lembrar quem falou isso, não se lembram? 469 a.C., Sócrates falou isso. Então, 469 anos antes da vinda do Cristo, já se pregava a necessidade da gente se autoconhecer, para poder modificar. E quem conhece as teorias, há de lembrar que essa frase não permanece aí, ela prossegue quando ele diz assim, homem, vença a ti mesmo. Então é preciso que esse processo seja dado continuidade, o do autoconhecimento e da iniciar fazer aquilo que a gente é pernicioso, não é? Muito bem. Saber quem somos e os deveres que nos cumpre desempenhar, interrogar diariamente a nossa consciência, essa é uma sugestão de Santo Agostinho, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Limpar o coração é renunciar ao orgulho, ao egoísmo e toda a sua criação malfazeja, que são os filhos e filhas dessas duas virtudes que nós transformamos em coisas negativas, que é o orgulho e o egoísmo, que a gente precisa compreender. A gente é que usa de forma egoísta, porque nós usamos para o eu, não usamos para o todo. E aí sim elas são perniciosas, como foi dito. É pensar, estudar, compreender, é crer no Filho amado, o amado Filho de Deus, pelos seus ensinamentos redentores. É, finalmente, renunciar ao mal para abraçar o bem, deixar a aparência pela realidade, preferir o reino dos céus ao reino do mundo. Essa é uma dificuldade.
Meu irmão. Meu Deus. Tá vendo? Olha a minha imperfeição aí. Não é? Então, meus irmãos, quando o pensamento vai, vem, e a gente detecta que aquilo é algo que eu entendo como coisa negativa, vamos repeli-lo. E ele prossegue. É o indício de uma mancha que se esforça por apagar. Ainda não apagou, porque ela há de se manifestar outras vezes. E não cederá se apresentar a ocasião para satisfazer um mau desejo. E depois que tiver resistido, sentir-se-á mais forte e alegre com a sua vitória, não é? E eu que achei que isso não dá para mim fazer. E eu que achei que isso era mais forte do que eu. E a gente percebe então que com um pouco de boa vontade a gente consegue evitar alguns males na nossa vida. Basta a gente olhar para quantas coisas hoje com a consciência que nós estamos às vezes dá vontade até de chorar, de tanta infantilidade, não é? E hoje a gente já consegue evitar. O que denota isso? Que dá para fazer. É preciso que a gente se movimente, mas que é perfeitamente possível. A mesma força que te impulsiona para fazer o mal é a mesma força que te impulsiona para fazer o bem. E ela está onde? Dentro de cada um de nós. Apenas às vezes, mesmo com conhecimento, a força necessária para ser feita. E ele prossegue. Em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Bem, naquela a quem vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Não estamos mais tão mal assim, não é? Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele sente satisfação, o mal ainda está com toda a sua força. Graças a Deus que eu estou no paraíso, porque aqui ninguém faz isso, não é? Ninguém alimenta o mal, tem consciência e dá um passo para trás. Numa, o trabalho está feito, na outra, está por fazer. E é importante que a gente faça. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Não sei se eu já disse a vocês, por isso há uma diferença entre aquilo. Jesus fala isso. É que nós qualificamos a consciência do que fazia. E o erro está onde? Quando eu sei. Então, o Espírito do que aquele que não tem o conhecimento. Por isso, nós não podemos impor aos nossos familiares os mesmos procedimentos que nós estamos tentando fazer. Porque alguns deles nós que hoje ouvimos não querem nos fora. Ele o conhecimento eu vou ter que entendê-lo, vou ter que tolerá-lo, vou ter com ele ou com ela. Essa é a minha verdade. Se eu quiser ajudá-lo, porque talvez com Deus ele fique indignado, porque por mais que me fira, por algo maior. Vamos lá? Ah, não é aqui, é aqui. Muito bem. Vamos rapidamente agora na educação do pensamento. E Jesus disse, tem ouvidos de ouvir e olhos de enxergar. Minha irmã ainda há pouco fez a prece e comentou sobre isso, não é? Quando Jesus fala isso, ele não fala ao homem, ele fala ao Espírito, porque ele vai alimentar o pensamento e o Espírito, então, vai guiar a nossa vida. No livro Espiritismo Básico, Pedro Franco Barbosa diz que a educação visa um fim, a evolução do espírito. Não dá para andar para frente, gente. Não é? Dá um computador a quem não sabe lidar com ele, ele vai mais deletar do que de fato tirar proveito. Aconteceu isso comigo muito. Hoje já erro menos. Até que um dia meu filho, eu falei para ele, meu filho, eu estou com um problema com esse computador, ele está comigo. Porque eu faço as coisas perto daquele, ele falou, pai, eu acho que é a segunda opção. Você tem um problema com ele. E eu tive que fazer um curso de computação e hoje consigo tirar algum proveito dele. Mas se eu não busco, eu continuaria deletando e fazendo um monte de bobagem. Então, a educação é para justamente mostrar-nos caminhos melhores.
Educar-se é transformar-se, adquirindo uma formação baseada na supremacia do espírito e dos valores morais. Não é? Eu acho que eu não preciso explicar isso, porque está bem sucinto, bem fácil a gente entender. Muito bem. No livro Tempo de Transição, o Juvanir Borges de Souza, um espírita, evidentemente, diz lá: entendemos por educação em sentido amplo e integral o processo contínuo de aperfeiçoamento das faculdades do espírito. Vocês devem ter notado essa palavrinha mágica aqui, não devem? Então, esse processo ele é contínuo, ele não para. Por quê? A cada passo que eu dou, eu enxergo de forma diferente e vou aumentando. Nós temos vários estudiosos do Evangelho. Tentando compreender. A obra é obra, de redenção e de libertação do homem dos laços que o prendem à inferioridade. Os educadores apontam a educação e a instrução como o melhor preventivo contra os desvios morais. A educação é o processo de aperfeiçoamento dos indivíduos e a sociedade. A sociedade só muda se o homem mudar, tá certo? Olha como nós influenciamos a sociedade de alguma forma, não é? Temos uma responsabilidade melhor. Pedro Camargo Vinícius diz que a vida para o espírito tem uma finalidade clara e positiva, que é a evolução. Esta se processa nos seres conscientes e responsáveis, mediante renovações íntimas, constantes e progressivas. A gente fica sendo repetitivo. Semelhantes fenômenos denomina-se educação. Então, meus amigos, vocês estão de parabéns. Bom, eu vou no Educador do Pensamento, como eu não quero roubar muito tempo, a gente está quase no finalzinho, embora nós temos 5 minutos ainda, né? Eu digo lá, Jesus esclarece isso muito sobre ir a Ele e buscar os ensinamentos. Isso está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz: vim a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Como é que ele nos alivia? Ele não resolve os nossos problemas. Alivia quando você toma consciência da tua realidade e ele te mostra caminhos. Foi o que ele fez. Eu me vou para o meu reino de glória. Quando vós estiverem prontos, eu volto e vos busco para mim. Então ele fez a parte dele. Agora deixou tudo que a gente precisa, está nas nossas mãos. E a doutrina espírita veio então, e claro, estava um pouquinho nublado. Com facilidade, a gente passa a entender as coisas. Ele prossegue agora lá. O Consolador que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo de que eu vos tenho dito. Então, o Consolador hoje está aqui, que é a doutrina espírita, e que nos descortina tudo aquilo que talvez no passado a gente tinha dificuldade para entender. Juvanir diz novamente, agora no mesmo livro, que o Evangelho é o grande repositório das normas e regras necessárias ao nosso progresso espiritual. É o que mais nós precisamos no nosso momento. Todos os estudos que fazemos em torno da filosofia e da ciência precisam ser embasados na nossa moralidade. Sem essa moralidade, nós vamos exteriorizar o nosso orgulho e o nosso egoísmo, que vão fazer com que nós venhamos a distorcer todos os conhecimentos que a doutrina espírita. Preciso que a gente use isso de forma positiva. E só a moralização, ou seja, a mostragem do caminho reto, leva a tirar o melhor como essa. Para terminar, ele diz lá: tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez alguns aqui ainda não compreendam. O jugo dele era a maneira dele ver a vida. Ou seja, o pensamento dele fazia com que a educação que ele recebeu visse a vida de forma diferente. Portanto, o peso da cruz dele, entre aspas, era leve. A vida torna-se mais leve, menos sofrida para aqueles que têm o pensamento vigrado nessa posição de educação e de descortinação. Então, no Consolador, Chico, através de Emmanuel, diz que o Evangelho é o roteiro para a elevação de todos os espíritos em luta pela evolução. No Kardec, lá no livro do Evangelho, diz que o Evangelho é o roteiro infalível para a felicidade futura. Para os homens, o Evangelho é uma regra de conduta abrangendo todas as circunstâncias da vida, privada ou pública, o princípio de todas as relações sociais,
fundadas sobre a mais rigorosa justiça. É isso aqui que a gente precisa entender. Que o que nós estamos vivendo hoje é uma questão de justiça. Por isso tem uma frase que eu gosto muito e sempre a repito quando tenho oportunidade. Cada um está tendo o que merece e lutando para se melhorar. Irmão, vou seguir, embora esteja quase no final, acho que já cheguei, deixando uma agradecendo a atenção, o carinho, o respeito. Obrigado por me emprestar o ouvido de vocês. Nossa intenção, vou deixar nos corações de vocês plantado o meu respeito e a minha firme intenção, além com os ensinamentos do Mestre. Meus amigos e meus irmãos, esse que nós escolhemos, porque nós escolhemos o caminho. Conhecereis a verdade, mais a vocês, mesmo, não tenho palavras para agradecer. Parabéns a vocês pelo esforço, pelo carinho que estão procedendo. Agradecemos muito nosso irmão Antônio Carlos, como sempre trazendo temas muito importantes e estudos para que nós raciocinemos e analisemos. De um modo geral, tudo que nós vemos, tudo que nós estudamos dentro da doutrina, sempre nos acrescenta muito. A cada dia que podemos aprender alguma coisa, sempre concluímos que somos nós os grandes beneficiados desses estudos, desse desenvolvimento. E principalmente, somente nós mesmos podemos progredir, somente nós mesmos fazemos por nós. Portanto, que essa palestra que o Antônio Carlos nos trouxe seja útil, seja importante para que pensemos e reflitamos principalmente sobre o que aqui foi dito. Eu perguntaria a vocês, alguém nos dá o prazer da visita hoje pela primeira vez? É um prazer a sua visita, 2 visitas, que bom. Nós normalmente fornecemos um presente a cada um de vocês. Eu vou aguardar só um instantinho, porque a minha secretaria deverá me trazer, são 2 livrinhos, é sempre um grande prazer, o Alexandre já vai verificar isso, que tenham vocês aqui junto conosco, voltem sempre, façam dessa casa a continuidade da casa de vocês. Enquanto o Alexandre vai ver, nós vamos dar 3 pequenos avisos. No dia 19 de julho, sábado, de 18 às 22 horas, na rua Casimiro de Abreu, 237, teremos uma festa julina, já preparando para a Praça Florida de Livros, que se realizará no ano que vem, já estamos buscando necessários valores para tanto. O Antônio Carlos é um dos dirigentes da Praça Florida, ele vai dar mais uma palavrinha sobre isso. Eu peço ao Alexandre que entregue aos 2 novos visitantes, levante a mão, por favor, você e você. Apareceu mais uma? Então são 3. Alexandre, você vai ter que arranjar mais um livro. Por favor, Antônio Carlos. É só para acrescentar que, antecedendo ao arraiar da Praça Florida, nós vamos ter uma palestra com a nossa irmã Nádia do Couto Vale, que esteve aqui esse ano. Então, na UMEP, às 5 até às 6, a Nádia do Couto Vale vem fazer uma palestra antecedendo o evento. Depois nós vamos para lá, então, tomar nossos quentões e tomar nossas cervejas. Não, brincadeira, isso não, né? Não tem. Seguindo, nós alertamos aos pais que a nossa evangelização retornará a partir do dia 17 de julho. E precisamos de voluntários para a cantina. Alguém que queira... Um momentinho. Aí, perfeito. Voluntários que possam ajudar na cantina. Nós vamos pedir ao nosso irmão Márcio Nascimento que profira a prece das 21 horas, em favor, em especial, daqueles necessitados do corpo e da alma. Vamos elevar nosso pensamento
ao nosso Pai amado, a Jesus de todo amor e bondade, e com os olhos fechados, olhar para o nosso lado e sentar no colo do Pai. Porque todos nós que aqui estamos, viemos com um pedido no coração, um pedido sincero, um pensamento nobre, seja para um parente, um amigo próximo, algum necessitado, pessoas que estão em hospitais, em casas de saúde, manicômios, presídios, quem sabe presos em seus próprios corpos através de obsessões e influenciações diversas. Que esse mestre amado de amor e bondade possa amparar-nos, atender os nossos pensamentos, atender as nossas aflições e assim nos abençoar e nos proteger. Que essa paz, Senhor, siga-nos até a nossa casa e leve também para os nossos amados parentes que lá se encontram toda essa grandiosidade de aprendizado, e que possamos também transmiti-la a quem estiver ao nosso lado, aos nossos próximos, para que também cresçam e aumentem o seu aprendizado para na aplicação do dia a dia. Assim, Senhor, fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Passando a segunda parte da nossa reunião de hoje, eu convidaria os nossos médiuns aplicadores de passe a se dirigirem à cabine, o nosso irmão coordenar pelas filas que serão chamados de acordo com a ordem das cadeiras. Pediríamos também a manutenção do silêncio, que é de grande importância para essa atividade.
Deixemos os nossos. Peçamos então ao nosso irmão Luiz Guilherme que profira a prece de encerramento.